conversa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu som faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180. Vou entregar o teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Maria da Vila Matilde, Elza Soares. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Odaras, em parceria com a revista Cenário. Eu, Raíza, estou acompanhada da minha irmã Carol, Laila e Luciana, para termos mais uma conversa. E hoje o tema é violência de gênero e mulheres negras. Inclusive, temos que comentar que nos últimos meses tivemos vários casos de grande repercussão nacional. Não é isso, Carol? Vou falar especificamente sobre um caso, né, que foi um caso de repercussão nacional, um caso que envolve estupro, um caso que envolve entrega voluntária, que é o caso da Clara Castanho. Clara Castanho é uma mulher branca, privilegiadíssima, atriz, né? E ela foi vítima de violência sexual. Ela foi estuprada e, em decorrência desse estupro, ela engravidou. Descobriu a gravidez de forma muito tardia, já com aproximadamente 7 meses. Ela estava sem nenhum sinal aparente de gravidez, inclusive nem ganho de peso ela teve. E ao descobrir a gravidez e sabendo que ela estava num estágio avançado, ela optou por não interromper a gravidez, né? Até porque ela não poderia naquele momento. Mas ela optou pela entrega voluntária, né? Para quem não sabe, se você foi vítima de uma situação de violência sexual ou se você engravidou de forma indesejada e não quer, né, exercer essa maternidade, se você não se sente preparada, você tem o direito garantido à entrega voluntária dessa criança para uma família, para o sistema, na verdade, de adoção, para que essa criança esteja com uma família que realmente esteja preparada para recebê-la, para uma mãe que esteja preparada para receber maternidade, ou para um pai que esteja, né, enfim, querendo exercer a paternidade, né? Então, o caso da Clara foi um caso que tomou muita repercussão porque ela teve os dados dela vazados na internet, né? Enfim, o caso foi publicizado. Um procedimento que deveria ser totalmente sigiloso, tanto para resguardar a identidade dela, a segurança dela e a identidade e segurança da criança que foi entregue, né? Mas, enfim, Léo Dias e... qual é o nome da Antônia Fontenelle? Que não merecem nem ser chamados de jornalistas, então não vou me referir a essas pessoas como jornalistas, porque não são, né, profissionais. Publicizaram a história, né? Enfim, divulgaram que a Clara tinha passado por esse procedimento. A Clara fez todo esse procedimento, gente, assistida por advogados. Ela estava totalmente... todo o procedimento legal foi adotado. Ela fez acompanhamento psicoterapêutico, ingressou com o procedimento na justiça, participou de diversas audiências no sentido de que fosse realmente garantido que ela estava tomando aquela decisão de forma voluntária, consciente, e que ela iria entregar a criança para uma família que estivesse de fato preparada para recebê-la. Então é um procedimento que visa resguardar o bem-estar da mulher, da criança, e que visa também resguardar a identidade desse processo. Então, além da Clara ter sido vítima de uma violência sexual, ela foi vítima de julgamento social porque ela entregou uma criança para a adoção num procedimento completamente legal. E por que a gente está falando do caso da Clara? Porque 50,9% das mulheres hoje no Brasil que são vítimas de violência sexual são mulheres negras. E o caso da Clara ganhou repercussão e notoriedade porque ela é uma mulher branca. Ela teve tanto apoio, né? Enfim, ela sofreu muito julgamento, sofreu uma onda de ódio absurda, mas se ela fosse uma mulher preta, isso teria sido muito pior. Então, a gente precisa discutir como que mulheres negras são violentadas e não têm esse amparo, como que mulheres negras são obrigadas a continuar com gestações indesejadas porque elas não têm conhecimento e não têm acesso a procedimentos como de entrega voluntária. E também a gente precisa conversar sobre como mulheres negras são hoje as maiores vítimas de violências, não só sexuais, mas violências de gênero das mais diversas, inclusive violência obstétrica, inclusive violência judicial, né? Por falar em violência judicial, eu até queria trazer mais um caso aqui que também teve grande repercussão e não por coincidência. É um caso que envolve mais uma vítima branca, que é o caso da Mari Ferrer.
É um caso que tomou muita repercussão por várias questões, né? Eu não vou adentrar ao processo. O processo ele teria que tramitar sigilosamente, mas ele foi divulgado nas redes sociais por conta de vários fatores que levaram à indignação social. A Mari, ela foi uma menina branca estuprada numa boate em Santa Catarina por André de Camargo Aranha. André de Camargo Aranha é um empresário riquíssimo, filho de um advogado riquíssimo, que tem entre seus clientes a Rede Globo de televisão, por exemplo, e que naquele dia do crime, ele estava acompanhado de um dos herdeiros da Rede Globo, no local onde o crime aconteceu. E ele foi representado nesse processo por um advogado que representa, entre outros clientes, representou Olavo de Carvalho e Sarah Winter. Então, assim, a gente consegue visualizar o cenário, né, desse mais processo. Absoluto privilégio. Desse processo, trazendo o privilégio, apesar de ser uma mulher branca, do privilégio do homem sobre a mulher, né? E como a Carol falou, eu gosto de enfatizar, a gente vai trazer casos de pessoas brancas, porque eles são os que tomam tornam a sociedade comovida, eles tomam maior divulgação, porém, é bem necessário a gente lembrar que mulheres pretas são as maiores vítimas e que diariamente sofrem violências de gênero interseccionalizada com as violências de raça, né? Laila, eu poderia só pontuar aqui uma situação. Quando a Carol comentou, eu acho que a palavra que define é esse apoio que teve, né? Tanto no caso que você está externando, como da Carol, existe esse apoio por parte da sociedade. A comoção, né, social. Sim, essa comoção social ela é muito uma capa protetora. Fácil para uma sociedade racista de fazer quando você vê como vítima uma menina branquinha. É difícil ver uma pessoa preta como super vítima. Padronizada, exatamente. E é o caso da Marina. A Mari, ela é uma menina, era uma digital influencer que preenchia todos os requisitos do padrão de beleza que o Brasil exige hoje para uma mulher ser considerada bonita, né? Eu trouxe aqui esse caso para falar sobre a violência não só relacionada ao estupro, mas para falar sobre a revitimização dessa vítima, né? Ficou até redundante, mas é bem isso mesmo. Uma pessoa que está submetida a um processo judicial que fala sobre uma violência que ela pode ter sofrido é colocada numa outra situação de violência. A Mari e aí foi um dos grandes pontos desse processo, hostilizada, humilhada, agredida, violentada por vários outros participantes daquele processo. Por quê? Homens participantes do Exatamente. processo. A Mari a imagem que ganhou grande visibilidade foi o vídeo dela na segunda audiência de instrução, onde ela foi colocada numa posição de culpada por ter levado aquele cara a fazer aquilo que ele negava ter feito, depois de já ter assumido, depois de ter negado, enfim. Ela como se ela tivesse provocado. O que a mulher fala nunca é levado em consideração, né? Sempre questionado. Nesse isso faz caso, parte do machismo. Nesse caso, além do que ela fala, o advogado, gente, ele utilizou imagens que ela publicava no Instagram dela, dizendo que ela estava em poses ginecológicas, para dizer que ela tinha uma conduta que levava aquele tipo de situação. E ele foi tão agressivo, ele foi tão hostil, e apesar de ter sido interrompido algumas vezes pelo juiz e pelo promotor, não foi de maneira eficaz, não foi de maneira que fizesse aquela agressão parar. Então a vítima que estava discutindo o fato de ter sido ou não estuprada foi violentada mais uma vez, foi revitimizada. E culpabilizada pelo próprio estupro. Tendo sido colocada a dignidade dela ali como... Na verdade, eles desconsideraram a dignidade daquela pessoa. E a Mari, ela questionou e tal, e isso tomou uma grande repercussão. Então, no meio de tanta coisa horrorosa, vale dizer que houve uma parte boa, né? Foi a implementação da Lei 14.245 de 2021, conhecida como a Lei Mari Ferrer, que tem como principal intenção a proteção, a dignidade e integridade das partes envolvidas no processo por todos os sujeitos, juiz, advogada, outra parte.
para A gente precisa de evitar uma lei para isso. uma lei né? para garantir uma outra lei, porque isso aí já está no Código Penal, ninguém pode coagir ninguém na tramitação de um processo, né? Mas é para evitar essa revitimização pelo Estado, né? Porque a pessoa já está submetida a uma situação de violência e vai ser revitimizada por quem teria o papel de acolher. E assim, gente, causa muita dúvida se vale a pena denunciar. As pessoas ficam, pô, passou por tudo isso, foi agredido no processo, no final da história o cara ainda foi inocentado, então traz uma questão. E esse problema é um problema que nasce na vida das mulheres desde muito cedo, né? Tem muitos casos de crianças especial na vida das mulheres negras, de né? crianças, de meninas negras, né? Não, Luciano? Pois é, a gente teve também nesse mesmo período, né? Quer dizer, agora mais recente, o caso de uma criança de 11 anos, né, que foi vítima de um estupro e que ela foi não só retirada do convívio da sua família, mas também obrigada a gerar a criança, né, por mais algum tempo. E aí você estava falando de violência institucional, esse foi um dos exemplos, né? Tanto a promotora como a juíza ali... Nesse caso, já mulheres, né? Sim, elas mulheres, fazendo perguntas que, sinceramente, eu com 40 anos não saberia responder. E aí, coisas que a gente viu que deixou aquela mãe num desespero muito maior, né? Então, tem uma violência psicológica também nesse caso, não só institucional. Isso tudo durante a audiência. E aí, é bom lembrar que, além dessa lei que você citou, também a gente teve no ano passado, 2021, o Conselho Nacional de Justiça, ele lançou um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né, para ser aplicado em todo o judiciário, para justamente ter essa visão interseccional, né, tentar evitar essas falas machistas durante todo o procedimento, né? O machismo está até na omissão, né? Quando eles deixam de intervir, eles conseguem ser machistas e conseguem agredir na intervenção e na omissão, quando eles deixam de intervir. Né? E vale mencionar que aqui são casos que tem essa violência enraizada, né, que tem esse machismo, mas são bem diferentes, né? Porque um tem um total respaldo jurídico, né, em que ela cumpriu o que a lei manda, né? E o caso que a Laila trouxe já é essa questão da vítima tentando buscar a aplicação desse direito. Mas esse caso também foi uma busca, né? sim, a mãe, né, foi, a mãe da criança, foi né, buscar isso para ela poder fazer o aborto, né, que completamente respaldada pela lei, mas teve toda essa truculência mesmo, né, da justiça em negar esse direito a essa criança. Na verdade, depois acabou acontecendo, ela conseguiu fazer esse aborto, mas assim, não é a primeira vez que tem um caso envolvendo crianças. Teve um outro também, que a menina era do Espírito Santo, teve que viajar para Recife para que o procedimento, né, ocorresse. Na época teve uma grande repercussão, porque teve falas, né, da antiga ministra dos direitos humanos. Era dos direitos humanos? Né? Das mulheres. Mulheres, várias coisas lá. Essa pessoa já foi pro lixo da história, então é por isso que a gente esquece. Mas, enfim, e aí a gente precisa lembrar que tem que ter esse acesso também à educação sexual nas escolas, né? As nossas crianças precisam disso, porque vai respaldá-las até nesse sentido de perceber quando elas estão sendo vítimas de uma violência, né? E quanto ainda a essa questão do aborto, eu queria trazer dados bem rápidos de que o aborto, ele feito de forma insegura, ele leva 250 mil mulheres por ano à internação. E dessas 5 mil são internações de alta gravidade. E o número de mortes de mulheres por esse tipo de aborto inseguro no país é de 213, né, sendo uma morte a cada 2 dias. Isso são dados de 2016. E aí, claro que esse problema vai recair mais em pessoas pobres, porque elas não vão ter acesso, de repente, a clínicas particulares, né, que façam esse tipo de procedimento. Medicamentos, isso. Né, enfim, essa prescrição, o famoso Citotec. Então, isso é uma discussão também que precisa ser levada para a questão de saúde pública, né? Porque... Eu queria até aprofundar essa discussão, porque assim, é tudo isso num período de extrema vulnerabilidade emocional, né? Quando você é uma mulher que está grávida, você está vulnerável emocionalmente de uma maneira que não é comum,
E aí não é mesmo, a gente está num outro momento. Quando isso acontece com uma criança que ainda está aprendendo, muitos adultos também, mas eu digo, a criança mais ainda, aprendendo a lidar com o enfrentamento emocional de determinadas questões, estando grávida enfrentando tudo isso, é muito doloroso, é muito cruel. Por isso que isso tem que ser pensado como um assunto, um tema de saúde pública. E por falar nisso, no próximo bloco teremos convidadas que são justamente da área de saúde para complementar essa nossa gira de conversa. Fique conosco. Estamos de volta com mais um podcast Odaras e agora com as maravilhosas convidadas, Laína Portela e Marclise Siqueira. Peço que vocês se apresentem, né, para o público, para a nossa roda de conversa. Antes de eu me apresentar, eu queria agradecer o convite e parabenizar todas vocês, porque eu sei que não é fácil fazer esse corre, eu sei que vocês têm outros projetos pessoais, profissionais, e estar aqui, tirando essa tarde, para ter essa oportunidade nossa de conversa, de diálogo, de conhecimento. Eu me chamo Laína, eu sou psicóloga, eu já trabalho na área privada há mais de 8 anos, até me perco em quanto tempo eu já trabalho com psicologia, e eu acho engraçado até quando eu faço a minha descrição, porque a minha percepção e a consciência racial veio junto com a faculdade, junto com a graduação. Então, enquanto eu estava me tornando psicóloga, eu também estava me percebendo enquanto mulher negra. E isso foi transformando a minha trajetória em buscar sempre mais conhecimento, acolher mais os meus, e além de fazer os atendimentos individuais, em grupo, terapia de casal, eu também vi a necessidade de trabalhar com treinamentos, palestras, workshop, usar as redes sociais ali para o fazer da psicologia também. Então, hoje eu me considero, vamos dizer assim, uma psicóloga empreendedora. Onde a psicologia pode estar, eu faço questão de estar por ali, inclusive aqui hoje com vocês. Eu acredito que hoje, nós, enquanto profissionais da saúde mental, temos esse dever de levar essas práticas e esse conhecimento para quem não tem tanto acesso como a nossa população. Então, hoje eu vejo as redes sociais como isso, eu tenho um projeto paralelo chamado Abraço Negro, que é uma roda de conversa que visa também ter o acolhimento da saúde mental. Acho que a gente vai falar mais sobre isso, quais são as ações para cuidar da saúde mental, mas eu acho que o meu maior propósito hoje aqui é poder proporcionar para as pessoas o acesso à psicologia e o cuidado das emoções. Olá, queridas. Obrigado pelo convite, poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Marclise Siqueira, eu sou mestra em Sociologia, sou assistente social de formação, já tem basicamente uns 15 anos. Eu atuo profissionalmente na minha área, atualmente eu sou da área da saúde, né? Trabalho há 6 anos na Secretaria de Estado da Saúde, mas a minha área de formação, de especialização mesmo, de métier, é a área socioambiental, em que eu atuei muito em unidade de conservação, com comunidades rurais, avaliando projetos socioambientais, que é um pouco da minha praia, do que eu faço também. E aí, navegando um pouco pela docência, por eu ser mestre, também já dei muita aula em universidades, tanto na Federal do Amazonas quanto nas faculdades particulares, na pós-graduação também. E eu sou do movimento social também, então, aqui e ali fazendo uma consultoria, uma assessoria para projetos, para intervenções sociais também, que eu sou convidada. Já participei de várias atividades, sobretudo que envolve a elaboração de projetos para habitar uma cidade melhor. E, por conta da minha área de formação, sempre tem uma intervenção muito forte na área, que é assistência social, saúde, seguridade social, que são essas políticas de proteção social, né? Que estão muito vinculadas àquilo que eu faço. E é um desafio todo dia, porque ser assistente social não é fácil, é uma área que está bem precarizada dentro do cenário nacional, por conta da atual conjuntura política, mas a gente está aí na resistência sempre, fazendo sempre o melhor, para que a gente possa dar aí um atendimento, proporcionar uma política pública de qualidade
para a população que mais precisa. Laena e Marclise, eu já quero deixar aqui registrado que é uma honra tê-las aqui conosco, porque vai acrescentar muito e trazer informações, dados, né, da atualidade. Partindo para esse momento de querer ouvi-las, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, tá bom? Existe uma visão interseccional no atendimento e acolhimento das vítimas de violência doméstica e familiar, né? O que vocês podem nos trazer a respeito disso? E como vocês enxergam esse viés racial, né, para essas vítimas? E, para finalizar, há algum levantamento, treinamento, campanha especificamente voltada para essas mulheres negras vítimas de violência e de abuso? Existe, sim, uma visão interseccional. Existem políticas públicas, existe a política nacional da saúde da população negra, existem várias ações, inclusive brasileiras, para acolher essas mulheres, só que é um caminho, vamos chamar assim, existe ali o caminho da realidade e do otimismo. A gente está caminhando para o caminho entre a realidade e o otimismo. Recentemente, eu estava acompanhando o seminário que o Conselho Federal de Psicologia fez sobre essas políticas públicas interseccionais, e tem uma pesquisa de uma doutora, acho que é Jesus o nome dela, não me recordo agora, e ela pesquisou vários países colonizados, e dentre eles o Brasil é onde a população negra se sente mais acolhida, especialmente as mulheres. Ela trouxe até dados do feminicídio, que aqui cerca de 73% das mulheres negras são as que são mortas, né? E aí a gente tem que pensar assim, existem as políticas públicas, existem esses manejos, existe o treinamento dos profissionais, talvez a Marclise pode falar melhor, que ela está no serviço público, né? Só que depende também do profissional se engajar, do profissional participar disso, especialmente nós, os profissionais pretos, de entenderem, ali nós estamos passando por uma dor coletiva. Essa dor que essa pessoa que eu estou acolhendo passou ou passa, eu já passei ou eu vou passar eventualmente. Então, essa visão ela tem que partir também do profissional. Eu também estava dando uma lida, né, na política nacional da saúde da população negra, e é incentivado, sim, terem ações de conscientização sobre racismo. Eu vou conversar com os funcionários, eu vou falar, olha, você deve atender essa mulher dessa forma. E aí a gente volta no conceito de violência também, porque a maioria dessas violências que as mulheres negras sofrem, elas são invisíveis. A gente tem que lembrar aqui que existem vários tipos de violência, né? Existe a violência patrimonial, a violência física, sexual, a moral e a psicológica. E a moral e a psicológica, elas não saem em exame, elas não deixam marca. Então, elas são muito mais difíceis de ser percebidas. E provavelmente nós aqui, enquanto mulheres, já passamos por isso em algum momento da vida, né? Algumas já sofremos essas violências e a gente nem conseguia nomear. Hoje, eu acredito que o nosso papel é ensinar para essas pessoas, é psicoeducar. Isso que você está sofrendo é violência. Por mais que não dê para provar, mas se você está sofrendo, se você vive em uma relação que existe essa hierarquia de poder, é uma violência. E os profissionais da saúde, os profissionais do assistencialismo, o jurídico também tem esse papel. Acho que vocês se veem um pouco nesse papel também, né? De conscientizar essas mulheres, de dizer, olha, isso que o seu marido fez, ou o seu companheiro ou a sua companheira é violência. E o nosso papel é muito disso, né? Primeiro educar, para depois pensar numa solução. Olha, vocês fizeram uma pergunta, que é uma pergunta tão assim, que me dói o coração, porque eu tenho feito uma aproximação com essa temática da negritude, com essa temática das mulheres negras e indígenas, já tem um tempo da minha formação mesmo profissional e de militância social também no movimento social, em particular o de mulheres. E eu posso dizer para vocês que hoje, com um pouco mais de letramento racial, e infelizmente muito tardiamente, o que eu consigo perceber é um vazio muito grande, tanto nos currículos da formação de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, historiadores e por aí vai. Se você for para dentro da Universidade Federal do Amazonas, tem um vazio de discussão sobre processos de violência que envolvem pessoas negras e pessoas indígenas. A gente não estuda isso na faculdade. E, às vezes, no movimento social, quando você sai um pouco, você consegue, mas nem sempre. Então, assim, na minha área, que é o serviço social, eu tenho sido muito convidada para fazer processos de formação e de sensibilização dos profissionais da nossa área sobre esse tema.
porque a gente acha que, por exemplo, as pessoas entendem o debate étnico-racial, mas eles não entendem. Apesar da gente viver numa Amazônia indígena e com a presença negra, isso nem é reconhecido, essa presença de pessoas negras na região amazônica. Então, existe um vazio muito grande. Eu, durante algum tempo, venho acompanhando, em particular, as políticas de saúde, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nem recursos efetivos a gente teve durante muitos anos para a política de saúde da população, para a política de saúde da população negra, né? Inclusive, eu quase assumi a coordenação, mas por motivos políticos fui impedida de assumir a coordenação para que a gente pudesse fazer um trabalho nessa política de saúde da população negra, mas ela não é levada a sério, tanto em nível estadual quanto em nível municipal também, onde eu fui conselheira municipal de saúde por 4 anos. Nós não temos uma política efetiva, tanto de município quanto de estado, seja do ponto de vista de preparação dos profissionais para lidarem com esse público, seja do ponto de vista de investimento, de recursos públicos para que essas políticas se efetivem. Então, se vocês me perguntam como é que está esse aperfeiçoamento hoje desses profissionais para atender esse segmento, eu poderia afirmar com todas as palavras que está extremamente precário e que não é hoje uma preocupação do poder público realmente levar essas políticas a sério, fazer uma preparação dos profissionais para lidar com esse público e investir recursos para isso. Eu estou por ver ainda um governo que consiga fazer isso, porque eu ainda não vi. Com 4 anos de conselheira municipal de saúde e com 6 anos estando na rede estadual de saúde, esse investimento. E os currículos das universidades, sejam elas públicas ou particulares, elas precisam mudar. Não dá mais para a gente estar em cursos na nossa região e que não estejam nos currículos e na discussão de políticas de saúde, de assistência, de previdência, esse elemento da população negra, porque é a maioria do país, mas elas não estão postas para serem estudados com especificidade, com olhar diferenciado nas universidades. Então, parece que a sociedade é uma coisa só e não é. Para a gente que tem letramento racial e que tem um aprofundamento teórico também nesses assuntos, a gente sabe que não é. E aí a gente quer tratar todo mundo do mesmo jeito, e não dá para ser assim. Existem diferenças que elas precisam ser respeitadas, mas também a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente começar a estudar um pouco mais. E as situações das mulheres negras em situação de violência doméstica, gente, é um absurdo no nosso país. Barcelos é hoje um dos municípios brasileiros que mais tem feminicídios no Brasil. E aí, o que o poder público... A gente não vê nenhum debate sobre segurança pública discutindo isso, por exemplo. Hoje, uma mulher, para fazer denúncia, até hoje, numa delegacia, dessa questão da violência contra a mulher, ela quase não consegue, ela é desestimulada a seguir com a denúncia. Isso ainda é uma realidade. Então, tem muito que caminhar. Eu diria que esse aperfeiçoamento profissional em todas as políticas públicas, elas têm muito que caminhar, tem muito chão ainda, apesar de ter tido algumas conquistas de vários profissionais nesses espaços. E falando, enfim, violência, dados quantitativos e esse, né, recorte interseccional de raça, de gênero, de classe, eu queria saber de que modo essas sucessivas violências afetam, né, a saúde e a vida de mulheres negras, de mulheres periféricas, né? Vocês, enquanto profissionais, né, do acolhimento, do cuidado, da saúde mental, como que vocês enxergam, né, a qualificação dos profissionais nessas áreas para atender, né, essa demanda? Essa demanda tem aumentado? Eu sei que são 10 perguntas em uma, meninas, mas é porque eu acho que é realmente interessante a gente analisar sobre esse viés, sabe? Pensando nesses recortes e como que os profissionais têm se qualificado para atender essa demanda. Completando a fala da Marclise, com certeza, a nossa formação ela é muito precária em relação ao letramento racial. Eu, por exemplo, da minha experiência, eu precisei buscar fora muito do conhecimento, da prática, da conduta, de como conduzir um sofrimento de uma pessoa preta. Não foi ensinado na faculdade. E como eu tenho mais acesso às informações do âmbito privado, quando chegavam até mim essas pessoas, eu me sentia duplamente responsável por cuidar daquela pessoa sem saber o que fazer. Então, eu tive que buscar muitos conhecimentos, tive que participar de seminários, frequentar movimentos, frequentar grupo terapia de outras psicólogas do Brasil inteiro. Como eu falei para vocês, existiam os seminários do Conselho Federal de Psicologia para orientar a nossa atuação, mas que nem todo mundo parou para ir lá e se aperfeiçoar, né? E aí, como que a gente vê essa demanda? Essa demanda está aumentando, os profissionais estão tendo que acordar, estão tendo que correr atrás dessa qualificação,
muitos ainda não têm essa qualificação e acabam gerando mais violência para essas mulheres, né? Eu mesmo já passei por uma violência, acho que eu já compartilhei com vocês em outro espaço, de chegar na terapia e a pessoa falar, você está se vitimizando por uma violência que ela não entendia porque ela não sabia o que era racismo. Ela não entendia que aquilo era racismo, né? Enfim, a demanda tem aumentado e as principais... a pergunta era sobre o que pode gerar essa violência, né? Isso vai gerar, sim, prejuízos não só na saúde mental, mas na garantia dos direitos básicos dessa mulher. Essa mulher não vai ter força para trabalhar. E a gente não para só na violência da mulher. Vamos imaginar aquela mãe preta que perdeu um filho negro. Ela também sofreu essa violência. É um contexto geral que a gente precisa se preocupar e precisa tentar, o máximo, dar esse suporte para essas pessoas, com a nossa formação falha, correndo atrás, né? Já perdi noites estudando o que fazer nesse caso, e não só individual, mas coletivo. E aí, como eu falei, varia muito do profissional, está aberto, está ligado a isso, e não são todos. E concordo com a Marclise, a gente precisa desse aperfeiçoamento. É para ontem isso, porque a demanda está aumentando. Eu diria o seguinte, que essa violência, ela é algo que sempre foi uma demanda grande, porque as mulheres negras, elas são as pessoas que mais sofrem violência, estão mais nesse raio. Eu diria que o que diferencia os dados agora de acompanhamento é que é o processo mesmo de brutalização dessa violência. Então, e eu falo de aprofundamento da desigualdade mesmo. Então, antes, por exemplo, você atendia mulheres que elas sofriam violência doméstica, por exemplo, mas ainda estavam empregadas. Então assim, tem um nível de dependência, que tem a dependência emocional, a dependência econômica também, e uma série de outras coisas. Hoje, essas mulheres estão desempregadas, por exemplo, e elas estão, além da dependência econômica, ainda tem a dependência emocional. Então, existem gradações de desigualdade que, por conta da situação de desigualdade, elas têm aprofundado uma situação de vulnerabilidade muito maior dessas mulheres, né? A gente está com um índice de desemprego muito grande, a fome está alarmante, o processo da pandemia ele gerou uma situação em que as mulheres elas foram as mais afetadas e, por conta disso, elas se colocam em situações muito mais difíceis de estarem sujeitas à violência. Eu atendi um caso que me chocou muito, assim, que eu acho que é importante estar no momento aqui de compartilhar algumas coisas profissionalmente também, que é situações, por exemplo, uma mulher negra, 7 filhos, evangélica, que estava com um companheiro, por quê? Porque ele conseguia colocar o alimento para dentro de casa e alimentar as 7 crianças, né? Só que o que acontece? Ele mantinha ela em cárcere privado, né? E a gente só conseguiu descobrir isso fazendo um acompanhamento. Então, ela sofria violência física, ela sofria violência patrimonial, uma série de violências. A gente só conseguiu detectar isso porque, em atendimento, nós verificamos também que esse rapaz, esse companheiro, entre aspas, dela, tinha um histórico de violência sexual contra crianças, registrado, inclusive, em reportagem, tudo na internet. Então, a gente, junto com a equipe de enfermagem, junto com a equipe de psicologia, a gente conseguiu ter acesso a essa mulher, né? Ele, quando percebeu que ia ser, de certa maneira, enquadrado ali pela equipe de atendimento, ele sumiu. Antes, ele quebrou tudo em casa e sumiu. E a gente só conseguiu saber da real situação dessa mulher quando ela chegou no atendimento para conversar conosco, que ela disse que a gente fez uma série de pressão e ele foi embora. Mas antes ele fez um estrago, né? E ela contou toda essa realidade para nós. Mas nós já suspeitávamos, já tínhamos alguns elementos dessa situação. Uma mulher negra, periférica, que não teve acesso a terminar o ensino fundamental. E, infelizmente, esse não é um caso isolado, né? Hoje, no estado do Amazonas, se você for pegar os gráficos, por exemplo, a população que menos conclui o ensino médio e ensino fundamental é a população negra, entre meninos e meninas, né? Então, isso gera também um processo de você não conseguir entrar no mercado de trabalho com qualidade, você não conseguir, muito menos chegar à universidade, se manter. Quando você chegar, você conseguir se manter na universidade para ter um curso de ensino superior. Então, esse cenário de desigualdade, ele tem aumentado, eu digo assim, ele não aumentou, porque sempre foi alto o número de pessoas no atendimento, sabe, de população negra, mulheres e homens. Mas hoje a gente tem um aprofundamento dessa vulnerabilidade por conta do cenário de desigualdade muito grande, né, pela falta de acesso.
Os benefícios sociais praticamente foram extintos, né? O Bolsa Família, que antes era um benefício que atendia, sobretudo, mulheres negras. Para quem não sabe desse dado, são mulheres que... O maior número de mulheres atendidas por esse programa eram mulheres negras, e elas possibilitavam que essas mulheres tivessem um recurso, pelo menos, para alimentar alguns dias ali no mês, e dava algum suporte também durante o processo de acompanhamento das crianças. Então, é grave, como eu digo, e acho que atualmente é muito mais, né? Porque as políticas sociais de renda, elas estão muito instáveis, né? Por conta mesmo da situação política atual. Então, é urgente que a gente possa retomar a discussão das políticas públicas e que tenhamos aí mais políticas, de fato, comprometidas com o bem-estar da população, porque quanto mais fome, mais desemprego, mais violência, mais situação de vulnerabilidade, sobretudo para a população negra. Não é? São os estudos aí de sociologia, de serviço social que vem apontando ao longo das décadas, né? Meninas, e depois de a gente falar tanto sobre os problemas, eu queria ver se, de repente, vocês conseguem visualizar uma forma de solucionar, né? Como que a gente conseguiria, através de soluções de médio e longo prazo, buscar o acolhimento pelos profissionais de saúde para essas vítimas, principalmente para as mulheres negras, quando forem recebidas por esses profissionais a partir do momento delas terem sofrido a violência. É urgente, como o Marclise falou, essa garantia dos direitos básicos. Então, enquanto profissional, por exemplo, da psicologia, eu não vou pegar essa mulher que está sem comer e colocar dentro de um consultório para fazer uma terapia tradicional. Eu preciso entender que garantir os direitos básicos dela é garantir que ela não tenha fome. É se precisar ir na comunidade ir lá e ajudá-la da maneira que for. Isso também é o fazer da psicologia. Eu acho que muitos profissionais, até da minha área, não entendem isso. Eu vou trazer essa família com 7 crianças para fazer terapia em grupo. Não adianta, a gente tem que garantir esses direitos básicos, que é o primeiro passo. Depois, fortalecer a questão emocional, porque essa mulher, do exemplo da Marclise, ela teve várias camadas da vulnerabilidade. Ela tinha essa dependência financeira, dependência emocional, e para ela se libertar e para ela ter um recomeço de vida, não é só dentro do setting terapêutico. Ela vai precisar garantir um emprego, ou pelo menos uma possibilidade de emprego, ou uma rede de apoio confiável em que ela possa contar, e geralmente essas mulheres não têm. Então, a gente precisa olhar para um cenário de saúde mental muito além do que é o cuidado com as emoções, é a garantia desses direitos, é entender e talvez trabalhar com outros profissionais e falar, não adianta eu só conversar e dar orientação, eu preciso que essa pessoa esteja dentro da segurança social, física, fisiológica toda dela. E eu acredito que, para nós, quando chega nas nossas mãos, da área da psicologia, é entender isso e verificar, poxa, eu posso ter um contato com o assistente social para ele facilitar, eu posso fazer um encaminhamento para a defensoria, qual é a rede de apoio que essa mulher pode ter? E é se informar, é importante que todos os profissionais estejam informados, porque hoje a minha experiência é muito do âmbito privado, mas eu tive algumas experiências no serviço público que eu sei como é. Existe a rede, mas essa rede tem que estar conectada, ela tem que se comunicar. Para onde vai essa mulher? Como essa mulher vai ser amparada? Eu sei que existe na segurança pública a casa-abrigo, mas a casa-abrigo provavelmente está lotada agora, não é uma casa muito grande. Com certeza está lotada. Então, como amparar essas mulheres, que é a maioria da população? Tentando garantir, tudo bem, você não consegue garantir esse serviço básico, então garanta a informação dessa mulher, garanta o encaminhamento, garanta esse número, se você precisar, ligue para esse número, deixe essa mulher segura de alguma forma, alguma segurança ela vai ter que ter, e é muito além do nosso fazer da psicologia, vai além mesmo de garantir o mínimo de humanidade para aquela pessoa, o mínimo eu preciso existir aqui, eu preciso comer, eu preciso proteger a minha família. Olha, eu acho, assim, para mim tem alguns níveis, sabe? Eu acho que no nível profissional, por exemplo, no nosso caso, que nós trabalhamos diretamente com o público, acho que a primeira coisa é a escuta. Gente, para quem trabalha com pessoas em situação de violência, a escuta ela é fundamental. Então, você ser realmente esse canal em que a pessoa vai poder chegar lá, ter a confiança. Por isso que é muito importante ter um comportamento ético em situação de violência, de você poder, essa pessoa se sentir segura com você e poder relatar tudo que ela está passando e fazer o atendimento humanizado necessário. Porque a gente sabe que atendimento humanizado não é todo mundo que sabe fazer, infelizmente. E aí,
tanto da minha área quanto de outras áreas. Então, a sensibilidade para fazer o tratamento humanizado, eu acho que é a primeira coisa. Depois, esse profissional que atende, ele ser uma pessoa com capacidade de articulação interpolíticas públicas. Né? Se eu trabalho com serviço social, mas para atender caso de violência, eu preciso estar muito antenada com o Ministério Público, eu preciso estar muito antenada com a Delegacia da Mulher, eu preciso estar muito antenada com os serviços psicossociais existentes, porque essa mulher em situação de violência, no geral, ela desenvolve ansiedade, desenvolve depressão, desenvolve outros transtornos que precisam ser acompanhados. Então, ter uma rede de articulação, uma rede que você consiga acessar, inclusive, como a Laena falou, de acolhimento mesmo dessa pessoa, quando ela precisar se retirar de casa, ela ter para onde ir. Porque hoje o poder público não oferece casas suficientes para que a gente possa colocar essa mulher hoje, quando ela precisa sair de casa, e sair com as crianças. Não é sair sozinha, não é sair com as crianças muitas vezes. Porque quando você é mãe, que você precisa sair, é uma dor no coração você ter que deixar os teus filhos lá com o teu agressor, que você sabe que lhe agride. Né? E aí eu acho que o outro elemento... Então, esse é um primeiro ponto, né? O primeiro nível, eu diria. O segundo nível, para mim, é que nós precisamos de políticas públicas. Eu diria que a gente precisava construir uma política estatal antirracista, porque o nosso Estado, quem está à frente do Estado hoje, do município, não entende o que é uma política antirracista. A gente precisa discutir a questão das mulheres negras, das mulheres indígenas, na política de segurança pública, na política de saúde, na política de educação, entender que esses corpos eles participam de processos de desigualdade diferentes. Enquanto a gestão pública não entender isso, a gente não vai conseguir avançar na política de saúde da população negra, a gente não vai conseguir avançar num tratamento adequado para essas mulheres nas delegacias das mulheres, porque elas vão continuar sendo ignoradas também. A formação é urgente na Secretaria de Segurança Pública de todos os profissionais que atuam na ponta. E a questão da política social, gente. As mulheres negras que hoje participam, infelizmente, desse grande volume de pessoas hoje no setor mais empobrecido, elas precisam ter uma política social efetiva, forte, de transferência de renda, para que elas possam ter condições de estudar, possam ter condições de colocar as crianças na escola. Então, assim, quando esse Estado ele é um Estado antirracista, ele consegue articular essas políticas públicas, pensar em conjunto essas políticas públicas, porque não é eu, assistente social, que vou conseguir resolver os problemas de desigualdade, porque eles são estruturais. Então, para resolvê-los, é preciso que o Estado se responsabilize estruturalmente por estruturar políticas antirracistas que tenham esse viés mesmo, de entender a especificidade do que é uma pessoa negra, do que é uma pessoa indígena, do que é uma mulher negra, do que é uma mulher indígena, que são outros marcadores que são diferentes, né? Inclusive de uma mulher negra e de um homem negro, de uma mulher indígena e de um homem indígena. São diferentes, não tem como não ser. Então, imaginem essas mulheres periféricas. Né? A gente está trazendo muito olhar para elas, mas nós também não estamos seguras. Não estamos mesmo, não mesmo. Quando você tem um pouco de letramento racial, você começa a perceber as situações de opressões que você está submetida, né? Que nós estamos submetidas, assim. E que nem sempre a gente prestou atenção, porque a gente também acabou naturalizando ser maltratada, né, socialmente. Então, quem aqui nessa sala não tiver nem tido um histórico de discriminação racial vai estar mentindo, com certeza. Nossa, assim, se eu for começar a contar as histórias de atendimento em banco, de atendimento em teatro, de atendimento em loja, vai longe, assim. Às vezes para um pouco quando a pessoa entende que você é professora universitária, que você tem ensino superior, talvez no caso de vocês, quando sabem que vocês são advogadas, aí para um pouquinho, aí, poxa, não pode falar de qualquer jeito com elas. Mas a gente enfrenta desafios... É sempre uma surpresa quando a gente se apresenta como advogada. Nossa, você é advogada? Por quê, né? Não poderia? Né? Então, e esse assim... comportamento, ele já denota, né, a situação de não achei que você poderia ser. Já passei por muitas, poucas e boas situações, né? E é muito doloroso quando você sabe que aquilo está sendo um comportamento racista com você. Porque quando você também não tem letramento racial, passa despercebido total, mas quando você tem é outra história, né? Eu tenho feito um exercício cotidiano de lutar, assim, nem sempre é fácil. Às vezes você chega em casa, fica em posição fetal e dá uma chorada, mas você precisa continuar, porque a luta antirracista ela é histórica, né? E a gente que chegou um pouquinho aqui, que conseguiu ter um pouco mais de conhecimento, a gente precisa também abrir caminho para os nossos, né? Para os nossos que estão agora aqui junto com a gente, para os que vão vir depois da gente.
fazer política antirracista não é fácil, ter uma conduta profissional antirracista não é fácil, porque é muito simples é muito fácil você ser acusada no que chamam de mimimi hoje, né, de transformar o que você fala, que é um combate à desigualdade, mas que entendem isso como menos importante. Uma vez eu fui corrigir uma médica que ela usou uma expressão bem racista na fala dela. Aí ela virou para mim e falou: porque isso é muita frescura, a gente não pode falar mais nada que já é considerado uma coisa racista. Então, são situações como essa que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Ou situações de maternidade que acontecem muito hoje. Você se falando da área da saúde, eu lembrei de situações em que hoje as mulheres negras nas maternidades, elas são colocadas para ir para casa depois do parto muito mais breve do que as mulheres brancas, porque existe uma compreensão que é uma compreensão racista de que as mulheres negras aguentam mais dor. Então, se elas aguentam mais dor, elas podem ser liberadas logo para ir para casa na maternidade. Rola esse tipo de pensamento, gente. Por isso que, às vezes, a mulher ela teve parto cesárea ou ela teve parto natural, ela é liberada para ir para casa mais cedo. E não é porque ela está bem, é porque entende-se que ela aguenta mais e a mulher branca fica mais tempo na maternidade. Eu fiquei chocada quando eu vi esse debate, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso e de como isso se caracteriza dentro das instituições de saúde como uma prática nomeadamente marcada, né, pelo racismo mesmo, por olhar as mulheres negras dessa forma. Então, é muito enraizado, assim, e a gente que tem compreensão disso tem que estar muito atento para que a gente possa também dar nossa contribuição. Não é sempre que a gente vai conseguir, porque as estruturas elas são muito poderosas também, mas a gente vai construindo cada dia uma vitória também, à medida que a gente consegue aliados nessa luta, né? Eu costumo dizer que o letramento racial ele tem essa dor e delícia, né? A dor da gente entender a estrutura rígida e a delícia da gente não individualizar todos esses problemas. Acho que todos nós passamos por isso. A gente, por muito tempo, achou que a nossa solidão era culpa nossa, que essa exclusão era culpa nossa, e quando a gente entende que é a estrutura, vem essa delícia, mas, ao mesmo tempo, tem a dor de carregar essa bagagem. E nessa situação, por exemplo, qual é o impacto que essa mulher que estava ali no momento extremo de vulnerabilidade em um parto, foi mandada para casa, percebeu que era racismo? No mínimo vai ser um trauma, no mínimo vai ser um transtorno pós-traumático. Ela vai ter uma visão de hospital, um pouco de repulsa, talvez. E como vai ser para essa criança? Será que não pode desenvolver uma depressão pós-parto depois dessa situação específica de racismo? Então, o racismo ele está muito... ele traz muito impacto na saúde mental, que falta esse debate dos profissionais. Isso é um impacto que você sofreu lá naquele dia que foi mandada mais cedo para a maternidade. Isso é um impacto que você está sofrendo porque lá na fila do banco alguém passou sua vez ou alguém não lhe atendeu como cliente, sei lá, exclusivo que você era. Então, a gente precisa falar desses impactos e nomear esses impactos. Isso é o racismo, sim. Isso que você está sofrendo é algo estrutural. Porque o que acontece com mulheres, homens, enfim, pessoas que passam por situações de racismo e sofrem depois com transtornos, com qualquer sofrimento psíquico, não conseguem perceber que vem da estrutura e elas se culpabilizam. Elas trazem um discurso como: eu poderia ter feito diferente ali na fila do banco, eu poderia ter conversado com o médico para ele me deixar mais tempo. E não é um problema da pessoa, é um problema da estrutura. Então, acho que isso que a Laena está falando é muito importante, porque tem a ver com o acolhimento da pessoa negra também. Às vezes eu vejo, por exemplo, situações de pessoas negras passando por algumas coisas, mesmo essas coisas que existem nas redes sociais, né? Uma pessoa negra cometeu determinado comportamento que não é aceito socialmente. Ela é detonada muito mais do que uma pessoa branca, muito mais. E, às vezes, ela não teve letramento racial, gente, porque não é todo mundo que tem. Então, essa cobrança, às vezes, que a gente faz também é muito cruel quando a gente faz isso com os nossos também. Porque não é todo mundo que teve acesso ao conjunto de informações que hoje pessoas letradas racialmente teve. Acho que essa compreensão ela é muito importante para nós mesmos, mas na nossa relação também com o outro, com as outras, né? Eu exercito mais hoje isso, assim, para me humanizar mais, porque às vezes a gente também acaba se desumanizando um pouco nessa relação, né? Não é fácil, não, mas a gente vai tentando e fazendo isso também. Eu acho que está todo mundo acompanhando, né? Eu acredito, não sei se tem aí os ouvintes estão acompanhando o programa, mas o caso da mulher da casa abandonada hoje que está sendo algo bem, bem evidente aí nas redes sociais, né? O tratamento que
contra a humanidade que a escravidão está tendo do Estado brasileiro, e como essa outra mulher está sendo praticamente uma mulher negra que foi escravizada, totalmente ignorada, é mais um reflexo, né, de como as pessoas brancas elas são privilegiadas quando são ricas, até quando cometem crimes contra a humanidade e se espetaculariza, né, se torna um espetáculo esse corpo negro que foi escravizado tão recentemente, né? Então, a nossa sociedade é muito dos pesos e das medidas das pessoas negras e das pessoas brancas. Só que, às vezes, as pessoas não conseguem perceber isso como a gente percebe. Passa totalmente despercebido. A gente que a gente preta, que no dia a dia sofre ali a coisa de ter, consegue perceber de uma outra perspectiva nessas relações. E é interessante perceber também que essas pessoas, talvez os nossos, eles demoram também a ter o seu... E tem que ter o seu tempo para ter o letramento, porque às vezes a pessoa é negra ou é indígena, ou enfim, e ela não se reconhece dessa forma, e não adianta você tentar educar se ela não está pronta. Né? Se ela está nesse cenário muito da branquitude, se ela entende que ela... Não, mas é você que é, eu não sou. E tá ali na cara. Por quê? Porque ela não... É até o auto-ódio, né? Ela não se reconhece, ela não gosta do que ela vê, ela se nega. E aí a gente também tem que entender esse tempo de qual é o momento que eu vou conversar sobre uma pessoa, sobre o letramento racial, qual é o momento, será que a pessoa está pronta? Porque às vezes a gente se desgasta mais do que outra coisa tentando ajudar o outro a perceber a estrutura, né, o sistema. E enquanto isso, a gente que já tem um pouquinho mais, a gente tem que realmente dar uma respirada e vamos lá, vamos combater essas estruturas, porque a gente precisa, né, fazer esse processo. Alguém tem que ir fazendo enquanto as outras pessoas vão se formando e vindo, porque também a história não para. E a gente precisa ocupar com qualidade esses espaços. Eu tenho feito um exercício, tanto no meu campo profissional quanto na docência também, de sempre que eu posso, eu trago intelectuais negras para dentro da sala de aula, livros foram escritos por essas pessoas, fazer rodas de conversa sobre isso. E é sobre essas coisas, sabe? É sobre ocupar todos os espaços que nós estivermos e fazer o letramento racial com todo mundo que ainda não tem, porque a gente precisa avançar nisso. E que bom que a gente tem tido várias mulheres ocupando a presença de vocês aqui nesse espaço que vocês ocuparam, seja no direito, seja aqui nos meios de comunicação, é isso. O que eu faço lá na universidade é isso, na minha área, o que a Laena faz na área dela. E a gente vai estimulando e criando mais espaço ainda para poder ampliar mais, né? Ampliar mais esse debate e colocar esse elemento, né, étnico-racial dentro das políticas públicas, porque a gente não vai conseguir avançar enquanto não tiver pessoas comprometidas e essa temática estiver dentro também da estrutura do Estado que existe para que a gente possa avançar, né, nas políticas. Muito obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade, né? Muito sucesso para vocês, estamos aqui na torcida, e é isso, contem conosco para outros episódios também. Tamo junto, vamos nessa. Meninas, muito obrigada por toda a troca que aconteceu hoje aqui. E esse foi mais um episódio do Odaras, uma produção em parceria com a revista Cenário. E eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco e convido para que nos sigam nas redes sociais, também no Spotify e na TV Onda Digital. É isso, meninas? É isso. Axé. Axé.